Olá, estudante da primeira série! Nesse vídeo, vamos falar sobre funções inorgânicas. Vamos começar? Então, a primeira das funções inorgânicas é a função ácido. E para Arrhenius, ácido é toda espécie química que aumenta a concentração de íons, ou prótons H+, ou hidrônio H3O+, em solução aquosa. E solução aquosa significa que é a solução onde o solvente é a água, ou seja, quando esse ácido está dissolvido na água, ele vai ter a presença aí do íon H+, ou H3O+, como nas reações aqui. HCl, que é o ácido, mais água, se separando aqui em H3O+, e Cl-. Quais são as propriedades funcionais dos ácidos? Apresentam sabor azedo, sofre ionização quando em meio aquoso, conduzem corrente elétrica em solução aquosa e alteram a cor da solução quando estão na presença de indicadores, mostrando o pH inferior a 7. Lembrando que a escala do pH vai de 0 a 14, o 7 representa o neutro, então os números menores do que 7 são os pHs que indicam ácido. A classificação, então, eles são classificados de acordo com alguns critérios e um deles é a presença ou ausência do oxigênio. Então, oxiácidos são os ácidos que têm o oxigênio na sua fórmula molecular, como por exemplo o H2SO4. E os hidrácidos são aqueles que não têm oxigênio na sua fórmula molecular, como o HBr e o HCl. Para a nomenclatura dos hidrácidos, a gente usa ácido, o nome do elemento e a terminação hídrico. Então, por exemplo, o HBr, ácido bromídrico. Bases ou hidróxidos. Então, para o Arrhenius, uma base é qualquer espécie química que, na presença da água, aumenta a concentração dos íons OH- quando está em solução. Um critério obrigatório para a identificação de uma base é a presença de um único íon negativo, que chamamos de ânion, na presença de água, e esse ânion tem o nome de hidroxila, que é o OH-. Então, lá no ácido, a gente tinha sempre a parte positiva, o H+, como forma de identificar. Aqui para a base, OH- é o que a gente usa, visualmente aí para identificar na fórmula molecular das bases. Quais são as propriedades das bases, então? Apresentam um sabor adstringente ou cáustico, sofrem dissociação iônica quando em meio aquoso, conduzem corrente elétrica quando estão em solução aquosa ou quando estão na fase líquida, fundidas, e alteram a cor da solução na presença do pH quando este for maior do que 7. Então, os números entre 7 e 14, os maiores, indicam bases. E aí, a gente tem de fórmula geral para base essa estrutura. Então, o M representa o íon metálico, a parte positiva, ou o NH4+, e o OH- a hidroxila aqui, então, que é a parte negativa. O X, o NOx do metal, e o X é o número de hidroxilas, que às vezes a gente vai representar quando for maior do que 1. Vamos falar de sais, então. A definição. Sal é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação, liberando ao menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. São formados a partir da reação de neutralização ou de salificação. E aí, de maneira genérica, a reação de neutralização, ácido mais base formando sal e água. E aqui a gente tem o ácido clorídrico, o hidróxido de sódio, formando o cloreto de sódio e a água. A fórmula geral, então, do sal, a gente vai ter um cátion sempre diferente de H+, que vem da base, um ânion diferente de OH- que vem lá do ácido, e aí a gente vai ter os seus NOx e os seus índices para que o somatório final ali dê 0 da nossa substância. E os óxidos, então? É um composto químico binário, ou seja, formado por dois elementos químicos diferentes, sendo que um deles obrigatoriamente é o oxigênio. E aí a fórmula geral, a gente vai ter o elemento químico e o oxigênio e a troca dos valores aqui de X e Y dos seus NOx para equalizar aí o NOx 0. Lembrando que o oxigênio, na maioria dos casos, apresenta NOx -2. Nesse vídeo, nós falamos sobre funções inorgânicas. Espero que vocês tenham gostado e até breve!